Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso curso de revisão para o Enem 2018, na aula de hoje eu vou trazer um tópico de probabilidade. Probabilidade às vezes um assunto bastante temido por muitos alunos. Bom, nessa ideia, nessas aulas de probabilidade, eu quero trazer para vocês o jeito que o Enem cobre os exercícios de probabilidade. Não são exercícios difíceis, são exercícios que caem simplesmente na utilização da definição do que vem a ser uma probabilidade, algumas regras como a regra da multiplicação, que é a regra do E, a probabilidade de uma coisa e outra acontecer. É isso. Então o nosso curso de probabilidade vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é os conceitos iniciais do que vem a ser probabilidade. A segunda parte já é uma parte um pouquinho mais chata, que é a probabilidade condicional. Eu quis trazer esse tópico para que você tenha noção dos tipos de exercício que você pode ter usando a ideia do quê? De condicional. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, teria um prazer enorme em te ajudar. Vem comigo! Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Mateca. Nessa aula, dando continuidade à nossa revisão do Enem, vou trazer para vocês um conceito extremamente importante, que é o conceito de probabilidade. Tá? Bastante questão do Enem envolve probabilidade, porém, as questões de probabilidade do Enem, praticamente utiliza-se essa definição que você está vendo aqui nessa tela, ou seja, o conceito do quê? De a chance de algo acontecer. A definição mais simples que nós temos sobre probabilidade. Tá bom? Então é isso que a gente tem e aí bora lá, vamos aproveitar. Bom pessoal, aqui nós temos o seguinte, primeira coisa, probabilidade, ela tem que trabalhar com três objetos. O objeto chamado experimento, o objeto chamado espaço amostral e o objeto chamado evento. Experimento é aquilo que é o ato que você vai fazer. Por exemplo, eu vou lançar uma moeda. Então o meu experimento é lançar uma moeda. O meu experimento pode ser o quê? Lançar um dado ou dois dados. Ou então o meu experimento é o quê? É o ato de lançar. O que é o espaço amostral? São as suas possibilidades. São aquilo que acontece ou quando você lança uma moeda ou quando você lança um dado. É isso que a gente tem de espaço amostral. Então, por exemplo, aqui, moeda e o dado. A moeda, pessoal, o meu espaço amostral, que em geral a gente denota pela letra S, ou ela é cara, ou ela é o quê? Coroa. Então, esse seria o meu espaço amostral ao lançar o quê? Uma moeda. Já o dado, o meu espaço amostral são formados pelo quê? Pelo o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Aqui eu estou utilizando um dado, vamos dizer assim, o dado padrão é o dado que a gente conhece de 6 faces, beleza? Isso que a gente tem. Experimento, pessoal, a ideia de probabilidade é a gente trabalhar com experimentos onde todos têm a mesma chance de acontecer. Isto é, eu vou lançar um dado, todas as 6 faces têm a mesma chance. E por isso que a gente diz que quando isso acontece, o dado ele não é tendencioso, ele não é viciado. A gente diz que ele é um dado honesto. Ou seja, todas as faces têm a mesma probabilidade, têm a mesma chance de ocorrer. Tá bom? Assim como na moeda. E o evento, o espaço amostral, é um pedaço. Ou seja, ele é um subconjunto de quem? Do meu espaço amostral. Então, o meu evento, ele é um subconjunto do meu espaço amostral, que ele também pode ser chamado do quê? De amostra, tá bom? É isso que a gente tem. Então, por exemplo, no dado, se eu quero olhar para o conjunto dos números pares, que eu vou chamar aqui da letra E, eu tenho aqui o 2, o 4 e o 6. Tá bom? É isso que a gente tem. Então ficou claro para vocês o que é o experimento, o que é um espaço amostral e o que é um evento ou amostra? Então o experimento é o ato, é o que eu quero que aconteça. Ou eu lanço uma moeda, ou eu lanço dado, ou eu analiso, por exemplo, o disparo de um arqueiro. Então é essa a ideia de experimento. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. E o meu evento é um subconjunto do meu espaço amostral. Então, ó, por exemplo, aqui eu fiz uma ilustração, eu tenho esse retângulo em azul, que é o que eu estou chamando de espaço amostral, e dentro dele eu estou chamando de evento, só para você ter a ideia de que evento ele é um subconjunto do meu espaço amostral.
o que é probabilidade? O que significa probabilidade de um evento acontecer? Ou seja, eu quero saber qual é a chance deste evento acontecer. Pessoal, o estudo da probabilidade é um estudo ainda que não aconteceu. Então você está discutindo a chance de algo acontecer. Você está julgando. Então, probabilidade é simplesmente algo que pode acontecer. E como é que você calcula? Qual a probabilidade de um evento ocorrer? Você vai pegar e fazer a divisão entre o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral, que é o que a gente chama de casos favoráveis sobre o quê? Casos possíveis. Ou sonho sobre realidade. É o que a gente tem, é o que eu quero que aconteça dividido por todas as possibilidades. E aqui, usando a notação de conjuntos, é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Aí o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, a probabilidade ou ela acontece 100%, e aí lembrando que 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, e todo número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. Então, ou algo acontece 100% ou ele não tem chance nenhuma de acontecer, que seria 0%, que é a mesma coisa que 0. Então, a probabilidade de um evento sempre vai ser um número que está entre 0 e 1. O que é importante eu dizer isso? Porque se você faz uma continha e de repente você fez a conta e a probabilidade deu 2, cara, você está errado. Porque probabilidade, o máximo que pode acontecer é 100%. Então, o máximo que a gente tem é o quê? 1. Então, probabilidade não pode ser um número maior que 1. Ele tem que ser menor ou igual a 1 e maior que 0. Ou seja, um número positivo. O 0 acontece quando não tem chance de ocorrer. Beleza? Vamos lá para fazer uns exemplos para que fique mais claro para você a definição de probabilidade. Bom, pessoal, aqui para ilustrar a definição de probabilidade, ou seja, do cálculo da probabilidade de um evento acontecer, vamos considerar esse exemplo aqui simplesmente para a gente tentar identificar quem é o espaço amostral e quem é o evento ao acontecer um certo experimento. Nesse caso aqui, o experimento consiste em eu lançar 3 moedas simultaneamente. Então, eu tenho 3 moedas que são lançadas simultaneamente. Pergunta, qual é a chance, qual é a probabilidade de se obter 2 caras? Aqui, o que eu fiz? Eu chamei de letra C a moeda com a face cara e letra K a face, o quê? Coroa, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou listar quais seriam todas as possibilidades. Poderia acontecer das 3 moedas serem iguais a cara. Poderia acontecer do quê? Das 2 primeiras serem cara e a última coroa. Poderia acontecer da primeira ser cara, depois coroa, depois cara. Poderia acontecer da primeira ser coroa, depois cara, depois cara. Aí poderia ser cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, coroa, ou coroa, coroa e cara, e por fim, coroa, coroa e coroa. Essas são todas as possibilidades, não existe mais nenhuma. Como é que eu posso saber disso em termos da análise combinatória? Vamos pensar. Como são 3 moedas, eu posso considerar isso aqui como sendo 3 etapas. A primeira etapa eu tenho 2 possibilidades, ou é cara ou é coroa. Na segunda também e na terceira também. Aí a gente usa o quê? O princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá o quê? Dá 8. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, pessoal. Aqui vai uma dica. Quando o seu espaço amostral for pequeno, né? Você tem aqui 8 elementos. É até interessante realmente você listar como eu fiz, porque fica fácil de você obter quem é o seu evento. O evento é aparecer apenas 2 caras. Olha só. Aqui, 3 caras. Aqui aparecem o quê? Aparecem 2, então esse tá bom. Aqui também aparece 2, aqui também aparece 2. O restante não vão aparecer o quê? 2 caras apenas. Então, o que acontece aqui, pessoal? A chance, o meu espaço amostral é todos esses que eu listei e o meu evento são só esses que eu grifei aqui. Ou seja, ou cara, cara, coroa, ou cara, coroa, cara, ou coroa, cara, cara. Esses são as minhas 3 possibilidades. E aí, o que eu faço? Vamos calcular a probabilidade desse evento acontecer. Ou seja, é 3 em 8.
Então, a chance de acontecer, tenho 3 elementos em 8 possíveis. Se você for transformar isso para número decimal, o que você pode fazer aqui, né? 3 dividido por 8, isso aqui dá 0,375. Se você quiser ainda, dá para transformar isso em porcentagem. Basta você multiplicar por 100. Aí a sua casinha que está antes do 3, se eu andar 2, a vírgula vai para frente de quem? Para frente do 7. Então ficaria o quê? 37,5%. Tá bom? 3 maneiras de você representar a probabilidade. Ou na forma de fração, ou na forma decimal, ou na forma do quê? Percentual, ou seja, em porcentagem. Beleza, pessoal? Esse é um exemplo bem simples aqui para a gente entender quem que é o meu espaço amostral e quem que é o meu evento. Uma coisa interessante dentre os eventos são aqueles eventos que a gente diz o quê? Complementares. O que vem a ser? Mais uma vez eu vou utilizar aqui o exemplo do dado, que é o seguinte. A gente sabe que um dado ele possui 6 faces desde que ele seja o que a gente chama de honesto, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu chamei o meu conjunto A dos pares, ou seja, pessoal, o 2, o 4 e o 6. E o meu conjunto B dos ímpares, isto é, conjunto B, ele é formado por quem? Pelo 1, pelo 3 e pelo 5. Ó, qual é a probabilidade de eu lançar um dado e ele ser par? 3, 1, 2, 3 em 6. Qual é a chance de ele ser ímpar? Também é 3 em 6. Se você somar esses dois, ou seja, P de A mais P de B, isso aqui vai dar quanto? Ó, 3 sextos mais 3 sextos, que dá 6 sextos, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Essa, pessoal, é a característica de eventos que a gente diz o quê? Complementares. Então, quando eu tiver eventos complementares, a soma de sua probabilidade sempre será o quê? 1, ou seja, 100%. Esgota o meu conjunto. Eu generalizo, é como se eu pegasse todos os fragmentos, na hora que eu unir, vai dar meu espaço todo, ou seja, 100%, 100%, a probabilidade é igual a 1. Ok, pessoal? Vamos falar só mais um exemplo, que é o exemplo da probabilidade união, e aí a gente finaliza a nossa primeira parte de probabilidade. Beleza? Vem comigo. Bom, pessoal, uma outra propriedade do estudo de probabilidade está no evento união. Quando aparecer a palavrinha ou na hora de um texto, calcule a probabilidade de uma coisa ou outra acontecer, está se tratando de evento que a gente chama de evento união, tá bom? Então, esse símbolo aqui, a gente representa ele, o significado dele é o quê? É um ou, tá bom? E esse com a interseção, que está para baixo, esse U de ponta cabeça aqui, ele significa o quê? O E, ou seja, aquelas coisas que acontecem simultaneamente. O ou acontece um ou o outro, tá? Então essa é a ideia, é isso que a gente tem, evento união. Bom, por exemplo, se eu pego um dado lá de 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou considerar o evento par, que eu vou chamar aqui de letra A, formado por quem? Pelo 2, pelo 4 e pelo 6. E eu vou considerar o evento primo, ou seja, vou chamar aqui de B. Ser primo é ou tenho 2, ou tenho 3, ou tem quem? Ou tenho 5. É isso que a gente tem. Bom, aqui, essa minha caixinha seria o meu espaço amostral. Vou considerar aqui, ó, o meu conjunto A e o meu conjunto B. Um está sobre o outro porque eu tenho um elemento em comum. Esse elemento comum é quem? É o 2, porque ele é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Aí quem que sobra para o conjunto A aqui, ó? No conjunto A, pessoal, sobraram o 4 e o 6. E no conjunto B, sobraram quem? O 3 e o 5. Bom, pessoal, então é isso que a gente tem. Essa é a representação, por exemplo, para que eu fiz aqui. A probabilidade da união, ou seja, a probabilidade de eu lançar um dado, ele ser par ou primo, basta você fazer o seguinte. Probabilidade de ser par mais a probabilidade de ser primo, menos a probabilidade de ser par e primo. A ideia de você fazer essa substituição, a ideia de você ter que fazer essa subtração, pessoal, é porque aqui você já contou ser par e ser primo. Então, significa que você contou mais de uma vez
aqueles caras que são em comum. Então você precisa o quê? Você precisa tirar para não ficar a probabilidade o quê? A mais, para não ficar um número a mais. Então, por exemplo, na hora que você for contar quantos elementos tem a união é formada por isso daqui, ó, A união é formada por esse que eu estou pintando aqui em verde. Esse é o conjunto que a gente chama de conjunto união. Quantos elementos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele tem 5 elementos. Se você perceber, aqui anteriormente, se eu fosse contar o A e o B, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que aqui tem 5 e aqui tem 6? Porque o 2 é o cara que se repete, então por isso que você tira ele, porque senão você contou mais de uma vez. É isso que a gente tem, essa é a ideia de conjunto união. Se você quer uma aula completa sobre teoria dos conjuntos, vá lá no meu canal, na playlist Ensino Médio Pré-Vestibular, você vai encontrar uma aula completa sobre teoria dos conjuntos. Tudo que você precisa estará lá naquele vídeo, tá bom? Então vamos aqui para um exemplo, que é o seguinte. Um número entre 1 e 100, incluindo-os, é escolhido aleatoriamente. Calcular a probabilidade que seja divisível por 5 ou por 7. Tá bom? Então é isso que a gente tem. Eu tenho um número de 1 até 100, inclui o 1 e inclui o 100. Eles são escolhidos aleatoriamente. Eu pergunto, qual é a chance de ele ser divisível por 5 ou por 7? Pessoal, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqueles elementos que são divisíveis por 5, são os múltiplos de 5. Por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. E os divisíveis por 7 são os múltiplos de 7. Ou seja, 7, 14, 21, 28, 35 e assim por diante. Então, por exemplo, vamos chamar o de A os caras que são os divisíveis por 5, tá bom? Somar de A os caras que são divisíveis por 5. O que a gente tem? O primeiro seria o 5, depois o 10, depois 5, 10, 15, 20, até a gente chegar no último, que é quem? Que é o 100. Bom, a questão é, quantos elementos eu tenho aqui? Quantos números são divisíveis por 5 entre 1 e 100? Se você pegar 100 e dividir por 5, porque está indo em 5 e 5, se você pegar o 100 e dividir por 5, dá o quê? Dá 20, tá bom? De onde você tirou essa continha aqui? Eu fiz 100 dividido por 5. 100 é o total e está indo em 5 em 5. Ok, aí eu quero agora saber o meu conjunto B, que seriam os elementos que são múltiplos de 7, tá bom? Ou seja, divisíveis por 7. Quem são eles? 7, 14, 21, 28 e assim sucessivamente. Quem que seria o último número? Aqui, como é que você faz para descobrir? Por exemplo, se você pegar o 100 e dividir por 7, 100 dividido por 7, vou pegar aqui, 10 dividido por 7 dá 1, 7 para 10 faltam 3, zerinho, 30 dividido por 7 dá 4, 28, beleza, 2. Então, o que você tem aqui, pessoal? Do 1 até o 100, você tem 14 partes inteiras. Então, você já vai saber que o número de elementos do meu conjunto B é igual a quanto? É igual a 14. Agora, se você quiser saber quem é o último, basta você pensar assim. Se você usou 14, faltaram 2, quanto que é 100 menos 2? 98. Então, o último elemento será o quê? 98. Esse cara aqui é o último elemento divisível por 7. Beleza, pessoal. Agora, o que eu quero perguntar para vocês? Tem algum número comum que é tanto divisível por 5 e por 7 ao mesmo tempo? Para você descobrir esse número, basta você multiplicar. Quanto que é 5 vezes 7? 35. Então, por exemplo, o 35 é um número que é divisível tanto pelo 5 quanto pelo 7. O que isso significa? Ele aparece aqui no meu conjunto A e aparece no meu conjunto B. Então, ele está repetindo e eu preciso tirar essa repetição. Então, vou pegar aqui, quem que é A interseção com B? Seria o 35. 35 mais 35 dá quanto? 70. 70 mais 35 dá 105, aí já passa de 100. Então, existem 2 números, tá bem? Então, o que você vai fazer, pessoal? Qual é a probabilidade de A união com B? Por que união? Porque é ou. Então, a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B. Qual é a probabilidade do A? 20 em 100.
mais, qual é a probabilidade do B? 14 em 100, menos, qual é a probabilidade do A e B? 2 em 100. Então, como é que você vai fazer essa conta aqui? Ó? 20 mais 14 dá 34. 34 menos 2 dá quanto? 32. Então, você vai ter 32 em 100. Aqui, como já está bonitinho, divisão por 100, vou deixar na forma de porcentagem, ou seja, 32%. Então, a chance de você retirar o número, ele ser divisível por 5 ou por 7, é do quê? 32%. Beleza, pessoal? Então, tem que estar claro. Lembre-se sempre, um exercício de probabilidade, ele tende a ser um pouco mais simples quando fica claro para você quem é o seu espaço amostral e quem é o quê? O seu evento. Beleza? O meu espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 100. E o meu evento, os múltiplos de 5, os múltiplos de 7 e os múltiplos de 5 e 7 ao mesmo tempo. Ok? Um grande abraço para vocês, é isso que a gente tem dessa parte introdutória. O próximo vídeo a gente vai trabalhar com o quê? Com probabilidade condicional, tá bom? Vamos lá, um grande abraço e a gente se vê lá.